Olá, meus caros amigos, meu nome é Lucas Patrick e esse é o canal do Neandertal. Hoje eu venho aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o componente, né, a grade curricular de matemática na universidade que eu faço, que é a Rural do Rio de Janeiro, né, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E por que eu vim, né, aqui com esse intuito? Quando eu estou pensando em fazer uma próxima graduação, né, depois que eu graduar em matemática, eu tenho pesquisado no YouTube e esses vídeos têm me ajudado bastante. Então vim aqui falar um pouco sobre a grade de licenciatura em matemática, né, que é o meu curso, e eu espero ajudar vocês, se vocês estão ou não pensando em fazer matemática, mas o intuito é esse. Lembrando, né, para começar, a licenciatura é voltada à área da educação, né, e bacharelado, que é o outro caminho que você pode seguir, é voltado à área de pesquisa, né, ou à área acadêmica, né, se você quer continuar trabalhando dentro da universidade com matemática. Ok. Bem, na licenciatura, né, são 8 períodos na universidade que eu faço. Acredito que nas outras faculdades, né, as outras universidades sejam mais ou menos a mesma ideia, tá? E a média na rural é 5, é bem baixinho, eu acho que a normal é 6, né, ou 7 talvez, mas enfim. Sobre notas de corte e essas paradas, se vocês quiserem saber, vocês perguntem aí nos comentários que eu vou ou explicar nos comentários mesmo, ou trazer um novo vídeo, porque esse vídeo é mais focado em falar sobre a grade curricular de matemática, tá? Então beleza, primeiro período, o que a gente trabalha? A gente trabalha com produção textual, que é a única matéria de língua portuguesa que, assim, a gente tem que aprender resumo e resenha, porque como é educação, a gente vai trabalhar com muitos textos, né, de sociologia, isso é mais pra frente. Mas a gente tem que saber fazer resumo e resenha. Aqui eu vou falar um pouco mais sobre cada disciplina, né, cada componente curricular, porque se vocês quiserem saber somente o nome das matérias, eu recomendo que vocês pesquisem o plano curricular do curso, PCC, PCC, enfim, eu acho que é PPC, mas enfim, pesquisa coisa de plano curricular de matemática, licenciatura. Eu faço na unidade de Nova Iguaçu, né, porque a rural tem Seropédica, Nova Iguaçu e Três Rios. Matemática, licenciatura tem Nova Iguaçu e Seropédica, eu faço em Nova Iguaçu. Tá, continuando, já falei produção textual, que a gente chama de PT. Também tem elementar. Elementar é uma matéria que é tipo pré-cálculo, para a gente introduzir, para introduzir os alunos no cálculo. Tem a matemática elementar, que vai falar um pouco de trigonometria e várias funções. Eu acho que todas as funções são trabalhadas lá, beleza? Aí tem mais geometria euclidiana, que é a matéria mais de universidade, de fato. Porque elementar é uma matéria bem de ensino médio ainda. Mas euclidiana, você vai ver coisa, vai tentar começar a provar algumas coisas que axiomas, é tudo que Euclides trabalhou, certo? Então você já começa uma pegada um pouco mais séria. Você vai provar alguns postulados, né? Postulado, axioma, lema, enfim, você vai conhecer um pouco das linguagens de provas, etc, entendeu? Provar, sei lá, porque que os três ângulos do triângulo tem que dar 180 graus e muitas coisas. Geometria euclidiana é bem interessante, tá? Também tem introdução à álgebra, que como diz, né, uma introdução à álgebra, a gente vai começar a aprender um pouco sobre lógica, matemática e outras coisas, para começar a provar sobre hipótese e tese, entendeu? Coisa que a gente vai usar bastante nas álgebras, certo? E também tem geometria analítica plana. A gente tem no ensino médio geometria analítica, né? E acredito que GAP, né, que a gente chama, não vai muito além do ensino médio, não. Acho que sim, né? Com certeza fala um pouquinho a mais, mas não tanta coisa. Então é isso, o primeiro período é esse, é 80, 70% ensino médio, bem tranquilo, pelo menos na rural de Nova Iguaçu. Cada universidade é um pouco diferente, então não é assim em todo lugar, não. Muitas universidades começam com cálculo 1 direto, já assim, independente se tu sabe ou não, e tu vai ter que pegar limite derivado de uma vez só. Segundo período, entra no cálculo 1. Aí a gente aprende limite e derivada, né? Que começa todo esse mistério que a gente pensa, matemática, limite, derivada, cálculo, começa aqui, limite e derivada em cálculo 1. Álgebra 1, eu confesso que o segundo período para mim é o pior, tá? E acredito para os meus colegas de classe também. Álgebra 1, você começa a aprender a provar e provar no caso tipo MDC, MMC e várias paradas que honestamente é a pior matéria pra mim, então eu não vou falar muito sobre, mas trabalha com provas, você tem que provar muita coisa.
Tem alguns teoreminhas e tal, bem interessante, mas não vou me aprofundar. Tem cálculo 1, álgebra 1, computação. É bem interessante, né? Apesar de a galera não curtiu tanto. Eu fui bem na primeira prova, na segunda não fui bem, mas eu passei tranquilo. A computação vai te ensinar um pouco de linguagem de programação. E a gente aprende em C, em ponto C, não sei exatamente como é que, não lembro exatamente como é que fala. Ah, tá, eu tô no quinto período, tá? Eu estaria se não tivesse pandemia. Então, eu já não lembro de algumas coisas, né? Eu fiz em 2018.2, no segundo semestre, no segundo período. Beleza. Computação, álgebra 1, álgebra linear 1 é diferente de álgebra. Aqui a gente vai ver espaços vetoriais. Nossa, cara, outro tipo de coisa também que eu não lembro muito bem. A álgebra linear eu preferia 2. A linear 1 foi bem complicada, né? Mas trabalha com espaços vetoriais em geral. E tem 8 regras lá pra você provar. É uma parada que é um pouco complexazinha e... Enfim, só vocês vendo mesmo, é muito abstrata, muito abstrata. Tu viaja mesmo. E pra fechar, são 5. O normal são 5 matérias por período. A quinta, né, pra gente fechar o segundo período, é GAE, Geometria Analítica e Espacial. Cara, é quase igual ao GAP, só que trabalhando no espaço. Então, GAP, se a gente vê, sei lá, área, na GAE a gente vai ver volume, certo? Enfim, a gente trabalha a geometria analítica do espaço. Vetores, não trabalha mais 2 vetores, trabalha 3 vetores. E assim por diante. Terceiro período. Eu tô aqui com a colinha, a colinha das matérias, mas por enquanto eu tô lembrando tudo de cabeça mesmo, porque eu já vi bastante sobre isso, enfim, fiquei pesquisando bastante, então já decorei muita coisa. Sociologia e educação, né, para você entender Durkheim, positivismo, e é uma disciplina que eu achei bem interessante, foi bem legal, né? Mas essa é a primeira de educação, tá? A gente tem algumas de educação, essa é a primeira que a gente vai aprender, sociologia e educação. A segunda, que eu tô falando no terceiro período, estatística básica. Então, assim, cara, é estatística de ensino médio e mais várias paradas aprofundadas. É até uma crítica que se tem que estatística deveria estar depois, né? Parece que é um curso muito avançado para introduzir assim logo num aluno com 1 ano de formação. Mas estatística, mas se bem que tem professores lá que é bem tranquilo, eles ajudam bastante e não é difícil de passar. Outra matéria, álgebra 2. Álgebra 2 é tipo álgebra 1, só que, só que um estado mais avançado, é a mesma ideia. Tem vários teoreminhas e você tem que provar, assim, algebricamente. Você não trabalha com número, tá ligado? Tu aprende, na verdade, aqui você começa a aprender sobre grupos. Grupos é uma coisa bem interessante e várias coisas que derivam de grupos, né? Enfim, eu não vou me prolongar muito porque na quarentena a gente esquece bastante coisa, mas o foco aqui é em grupos, tá? Álgebra linear 2. Álgebra linear 2 a gente trabalha com... Gente, eu não lembro. Pera aí. Cara, eu fui pesquisar aqui, mas eu não lembro nem pesquisando, mas eu sei que linear 2 foi uma matéria que eu gostei bastante, devido à professora também, foi de qualidade. E eu posso reduzir toda a linear, a álgebra linear, que só tem 1 e 2, a transformações lineares. A gente trabalha muito isso, que é de R em R, sei lá, de 2 dimensões em 2 dimensões, ou sei lá, de 3 dimensões a infinitas dimensões. Por isso que fica um negócio bem complexo e só vai e é complicado, eu não sei muito o que dizer. Mas linear 1 é um pouco mais complexo, mas linear 2 é mais maneiro de se aprender. Então eu falei terceiro período, sociologia, eu falei linear 2, álgebra 2, tem cálculo 3. Cálculo 3 é uma matéria também bem maneira, gostei. E eu passei do cálculo 2, né? Gente, então terceiro período... Não, desculpa, cálculo 2 é agora. Terceiro período, cálculo 2 a gente vai começar a falar sobre integrais. Na verdade, a gente vai falar o período todo de integrais. Pelo menos na rural é assim. A gente fala de integrais e não são integrais duplas e triplas. A gente fala só técnicas de integração. Então é um curso que em cálculo caminha, eu acredito, de uma forma bem tranquila. Não sai comendo coisa, não sai correndo muito. Entendeu? Então eu falei sociologia e educação, álgebra 2, linear 2, cálculo 3 e... não lembro, peraí. Eu não tava lembrando porque de fato eu falei tudo. Cálculo 2, linear 2, álgebra 2, estatística e sociologia e educação. Quarto período, né, que eu acabei de fazer há pouco tempo,
Psicologia e educação, cara, uma das melhores matérias, né? Eu tô em matemática, mas eu gosto muito das de humanas, né? Algumas de educação, eu gosto bastante. Psicologia e educação é uma disciplina que você vai estudar psicanálise, você vai estudar Freud, você vai estudar Gestalt, behaviorismo. Cara, se tu gosta um pouquinho de psicologia, tu vai se amarrar e tu entende muito mais, não só sobre educação. Ah, você vai ver teorias psicogenéticas, Vallon, Piaget, Vygotsky. Você vai ver que vai além do estudo de sala de aula, sabe? Aquilo ali se aplica na vida, né? Porque psicologia, enfim, tá em tudo. Muito interessante. Outra disciplina é Psicologia e Educação, Filosofia e Educação. Eu tive com um professor também muito bom, não tem nem o que reclamar. Ele era um ótimo professor. E ele, cara, passou filosofia, sabe? Você vai ver sobre arquétipos e sobre como que é ligado à educação. Chega a tocar em Paulo Freire, a questão de Marx também, como que entra na parte da educação. Cara, é muito complexo, filosofia, né? Tá, mas o que? Cálculo 3. Cálculo 3, nesse ponto, a gente vai falar de integrações duplas e triplas, derivadas de segunda ordem, de terceira ordem, enfim, né? N ordens e muitas outras coisas que eu não vou me aprofundar aqui, né? Mas é basicamente essa parte é bem relevante nesse curso de cálculo 3. Já foram 3 matérias. A quarta, álgebra 3. Álgebra 3 a gente vai entrar em anéis. A gente saiu de grupos na álgebra 2 e entra em anéis, que, cara, é tão doido quanto grupos. Não tem como explicar álgebra assim, sabe? É uma parada que só tu indo e vendo. Beleza? Depois, álgebra 3, linear não tem mais. A quinta aqui é combinatória, desculpa. Combinatória, a gente vai ver sobre a combinatória geral de escola, probabilidade e etc. E mais outras coisas que são bem específicas que a gente aprende na faculdade, não é puramente ensino médio, beleza? Então, gente, estava pensando um pouco aqui, eu ia fazer sobre os 8 períodos, mas como eu estou no 4º período e eu só tive mesmo essa experiência dessas matérias que eu falei, eu vou deixar nisso, não vou falar das outras. Se vocês quiserem muito saber, né, eu acredito que não, né, mas eu posso falar um pouco mais sobre o meu parecer sobre as outras matérias que eu não falei, como análise. De educação tem didática, cultura afro, que eu já fiz. Tem política e organização da educação, que eu já fiz também. Que fala sobre legislação, né, ligada à educação. Mas tem variáveis complexas, que é do último período. Tem Libras, que eu já fiz. Eu vou falar assim, dessa forma, bem jogada. Tem cálculo 4, que eu ainda não fiz. Tem físicas, 2 físicas. Tá? Tem ensino da matemática, que eu acho que é uma matéria muito interessante, que eu não tive ainda. Tem história da matemática e cálculo numérico, que eu já fiz também. Gostei bastante de cálculo numérico. Porque eu tô falando que eu já fiz algumas matérias porque eu adiantei, né? Puxei algumas matérias de períodos adiante, tá? Enfim, basicamente isso. Eu não vou falar sobre os outros períodos porque eu ainda não cursei. Espero que você curta, espero que você vá para a universidade e faça matemática. Se for na rural, me fala que eu quero saber. Se não for na rural, seja feliz também, seja professor, ok? Se você curtiu até aqui, deixa o seu like e comenta aí o que você acha, o que você está pensando, a impressão que... se você quer saber alguma coisa sobre a faculdade de matemática em si que eu possa falar, tá? Que der para responder no comentário, se for pouca coisa, eu respondo lá. Se tiver algumas dúvidas, eu posso trazer outro vídeo ou não, beleza? Então é isso. Muito obrigado, um beijo e tchau.